Nesse vídeo eu vou fazer um exercício de abertura de diafragma em fotografia. Então, vamos iniciar com uma apresentação sobre abertura. O vídeo é composto por fundamentos de exposição fotográfica, a abertura do diafragma, uma demonstração da fotografia no modo manual, uma escala de referência, um infográfico e as considerações finais. Se esses temas interessarem, é só seguir assistindo o vídeo. Então, fundamentos. A fotografia ela ocorre em uma câmera chamada câmera obscura ou câmera de orifício, em que ocorre um fenômeno óptico, onde uma imagem é iluminada no exterior dessa câmera, é projetada dentro da câmera e é fixada em um suporte que seja sensível à luz. Entre a imagem e sua projeção, nós temos uma lente em que tem diversas aberturas, onde a gente controla a quantidade de luz que entra nessa câmera. Também temos um dispositivo na câmera chamado obturador, que é uma espécie de cortina que fica aberta por um tempo. Então, os fatores de quantidade e tempo é que determinam a exposição que esse sensor vai ter à luz e ao objeto que está sendo projetado internamente na câmera. A abertura do diafragma, então, aqui nós temos uma fotografia com um diafragma aberto e a entrada de uma quantidade grande de luz e um diafragma fechado, mostrando uma pequena quantidade de luz que entra dentro da câmera escura. Essa entrada de luz, sendo maior ou menor, ela tem ela é conhecida como círculos de confusão. Mais para frente nós vamos ver o efeito desses círculos de confusão no resultado fotográfico. Agora partimos para uma demonstração. Para demonstração, vou utilizar esse modelo de câmera, que é uma Canon 7T. Vai estar ajustada no modo manual. E eu vou fazer o controle remoto, vou fazer o controle no computador. Então, quando eu estiver manipulando, a gente vai poder ver o preview aqui da câmera. Está identificado o modo que eu vou estar trabalhando, a velocidade que eu vou alterar em algum momento, a abertura que vai ser alterada e o ISO, a sensibilidade, que neste exercício não vai ser mexido. Tem que considerar que a lente que eu estou usando nessa câmera é uma lente que permite um leque de possibilidades de abertura bastante grande. Isso são... Hoje em dia, a maior parte das lentes que a gente tem uma quantidade muito pequena de aberturas. A lente que eu vou usar nesse exercício, ela tem várias possibilidades, tá? É uma lente que chega a uma abertura bastante grande, bem como a um fechamento também, tá? E no caso, o ISO, a sensibilidade, vai ficar fixado em uma só medida. A ideia aqui é fazer duas sequências fotográficas. Uma em que não vai haver compensação de luz, consequentemente, quando eu tiver uma abertura grande, eu vou ter uma entrada grande de luz e a imagem vai ficar super exposta à luz. Quando eu tiver uma abertura muito pequena, vai ter pouca entrada de luz e a imagem vai ficar subexposta à luz, certo? E depois eu vou fazer uma compensação. Quando estiver aberto o diafragma, eu vou deixar um tempo de exposição curto. Quando o diafragma estiver bem fechado, eu vou deixar um tempo de exposição mais longo para que a gente tenha um equilíbrio de luz. Então, agora passamos para para o controle aqui. Eu preciso
fechar aqui, vocês não estão vendo, na verdade, a janela que eu tô, mas nesse momento tem uma janela aberta que não permite que eu acesse aos controles. Pronto, agora eu cheguei aos controles. Então, primeiro vamos entender aqui o que está acontecendo. Eu tenho aqui neste espaço um preview de câmera. Aqui eu tenho a câmera, ó. Eu tô mexendo na câmera e ela tá tendo efeito aqui no que vocês estão vendo. Eu preciso deixar esta personagenzinha aqui na área de foco, porque a característica importante quando a gente trabalha com abertura é justamente o foco. E eu vou iniciar, então, com uma medida intermediária para a gente ver primeiro o equilíbrio de luz. Eu vou deixar nessa primeira sequência a velocidade de 250, 1/250 para todas as fotografias. Aqui no F, eu tenho a maior abertura dessa lente, que é 1.8, e o mais fechado é 22. Percebam que quando eu pulei do mais aberto para o mais fechado, houve um escurecimento, porque ele já está simulando que com o diafragma muito fechado vai entrar pouca luz, vai ficar escuro. Entre esses dois, eu tenho a medida de 5.6 como sendo uma medida intermediária, tá? Então, vamos começar com 5.6. Vejam que eu tenho uma boa iluminação. Vou dar um foco aqui, certo? E vou fazer a fotografia. Pronto. Tive como resultado uma imagem fotográfica com uma boa iluminação, com um primeiro plano em foco e com certo desfoque nos planos para trás, certo? Agora, seguindo a minha sequência de fotografias, eu vou pegar, sem mexer na velocidade, sem compensar a entrada de luz, eu vou colocar a maior abertura que eu tenho na minha lente. O que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu vou ter uma fotografia super exposta à luz. Eu deixei uma abertura de diafragma muito grande, ocorreu muita entrada de luz e houve uma superexposição à luz. Vamos agora para o outro extremo, também sem mexer na velocidade, para o outro extremo em que eu tenho um fechamento do diafragma. E aí, nesse fechamento, eu vou fazer uma nova fotografia. E esta nova fotografia ficou muito escura. Fechei o diafragma e não compensei a entrada de luz, faltou luz, ficou subexposta, tá? Agora eu vou fazer uma nova sequência, só que eu vou partir desse maior fazendo uma compensação. Então, eu tô com o diafragma muito fechado, tô com um tempo de exposição. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora deixar entrar mais tempo luz, uma vez que ele está com pouca entrada porque está pequeno, então tem que entrar mais luz. Então, eu vou fazer aqui, abrir, deixar o tempo, vou crescendo o tempo de exposição até chegar num tempo grande de exposição. Vou aqui ajustar o foco e vou fazer uma nova imagem fotográfica, agora com o diafragma bem fechado, mas com a correção de luz. Então, o que a gente tem? A gente tem uma imagem correta em termos de luz. Como o diafragma está bem fechado, eu tenho foco em todos os planos. Daqui e lá os personagenzinhos mais de trás também estão em foco. Seguindo, eu vou agora para aquela abertura média. Na verdade, vou repetir aquela fotografia em que eu trabalho com o 5.6, que é o médio, e
vou fazer a compensação de que modo? Se aqui eu tenho um tempo grande de exposição, eu vou diminuir esse tempo de exposição até essa medida de 1 por 255. Vou dar o foco e vou fazer a minha fotografia. Tem um novo resultado que ocorreu o seguinte, o fundo já não está tão em foco como estava quando eu trabalhei com a abertura bem pequena. Agora, para completar a sequência de fotos, sem mexer no ISO, eu vou para menor abertura que eu tenho, eu vou fechar bastante esse diafragma. Opa, perdão, eu estava descendo, eu tenho que ir para o lado contrário. Eu tenho que deixar a maior abertura que essa lente me permite, que é uma abertura bastante grande, 1.8. Com esta maior abertura, o que eu preciso fazer? Uma abertura grande, muito tempo de exposição, a foto está ficando muito iluminada. Já fizemos esse exercício, agora eu vou compensar de que modo? Eu vou diminuir o tempo de exposição. Então, eu estou mexendo na velocidade, de modo a diminuir aqui o tempo de exposição. Então, chegando num tempo que dê para compensar aquela luz, eu vou novamente fazer o foco que está no automático e vou tirar essa foto. O que ocorreu nessa última imagem aqui? Ocorreu que o meu primeiro plano ficou em foco e o fundo ficou bastante desfocado. Isso é o que ocorre quando a gente tem grandes aberturas. Para dar sequência, vamos até a apresentação, volta aqui a tela, não é? E volta à apresentação para a gente ver o resultado aqui um ao lado do outro. Naquela primeira sequência, foram mudadas as aberturas e... Opa, vamos aumentar aqui um pouquinho. Foram mudadas as aberturas sem fazer a compensação. Eu tive fotos com erro de exposição, ou superexpostas à luz ou subexpostas à luz. No momento em que eu fiz a compensação, eu tenho a luminosidade equilibrada. Aí eu consigo enxergar o efeito das diferentes aberturas. Uma fotografia feita com uma grande abertura me permite desfocar o fundo. A gente chama esse efeito de foco seletivo. Eu escolhi dar foco aqui e perdi o foco do fundo. Aqui eu tenho um foco intermediário e quando eu fecho totalmente o diafragma, eu tenho um outro efeito que é foco em todos os planos. A isso a gente chama de foco seletivo. Para concluir o exercício, aqui eu fiz um gráfico mostrando como foi essa compensação de luz. Então, neste exemplo com compensação, a fotografia do meio foi feita numa velocidade de 250 e uma abertura média. Quando foi mudada a abertura para mais fechada de todas, eu andei 4 stops. Stop é um termo que se usa na ótica mesmo, não é? Foram feitos 4 stops, ou 4 medidas de diminuição de luz, e houve como compensação 4 tempos de abertura de diafragma por mais tempo, certo? E o oposto ocorreu aqui. Quando houve a abertura do diafragma, foi feito uma diminuição no tempo proporcional, certo? Então, aqui a gente tem tanto a questão da luminosidade quanto a questão do efeito da abertura em uma imagem, tá? Agora, só para fechar
essa demonstração aqui do efeito, não mais uma demonstração, mas são exemplos. Eu trago aqui, então, um exemplo em que há diversos planos, há um elemento aqui no primeiro plano e outro lá no plano de fundo, mas todos estão com foco. Então, a gente chama isso de foco infinito e nos dá uma grande profundidade de campo. O outro exemplo, eu tenho um foco bem pontual num objeto mais próximo e um desfoque total do fundo. Isso quando a gente trabalha com grandes aberturas na lente, acontece esse foco seletivo. Aqui, então, tem uma escala de referência. Essa escala de referência, ela mostra, ela ajuda a essa compreensão, explicando que quando a gente tem mais tempo de exposição, maior o tempo de exposição, a gente tem um efeito de velocidade que foi mostrado no vídeo de velocidade, que é ocorre, fica borrada a imagem. Quando eu tenho menor tempo de exposição, eu tenho a imagem congelada. No caso da abertura, que é o vídeo que nós estamos agora, quando eu abro o diafragma, eu tenho esse foco seletivo, ou seja, uma menor profundidade de campo. Quando eu fecho o diafragma, eu passo a ter uma maior profundidade de campo, um foco em todos os planos, que a gente chama de foco infinito. E a sensibilidade, que também tem um vídeo específico de sensibilidade, ocorre que quando eu aumento a sensibilidade, a imagem fica mais granulada, e quando eu diminuo, fica menos sensível o filme, eu tenho uma imagem mais limpa. Aqui, por fim, eu tenho um infográfico. Esse infográfico, ele circulou nas redes sociais e ele faz uma explicação esquemática muito boa dos elementos que a gente controla quando a gente está falando da exposição fotográfica e os efeitos. Então, aqui, conforme eu abro o diafragma, a minha profundidade de campo vai diminuindo e eu vou ficando com o foco seletivo. Considerações finais. Bem, a abertura é a variável de exposição fotográfica mais difícil de compreender. O controle da abertura causa o efeito da profundidade de campo, que tem uma relação direta com o foco. Então, quando eu tenho este tal de foco infinito, significa que eu tenho do primeiro plano ao plano de fundo foco, ou se eu tenho foco seletivo, só um plano fica com foco e o restante fica desfocado. Uma dificuldade da abertura é que as lentes costumam ter uma limitação de aberturas, especialmente lentes com zoom, onde eu tenho uma distância focal variável, eu tenho uma quantidade de lentes lá dentro, e isso costuma impedir que a lente tenha uma grande abertura. A lente utilizada nesse exemplo é uma lente fixa, não é uma lente zoom. Então, consequentemente, ela possibilita que a gente tenha uma abertura maior, ou seja, aquele f1.8 dessa lente se dá porque ela é uma lente mais simples. Então, abrindo mão do zoom da distância focal, se ganha em abertura. Então, vamos agora para o encerramento. Esse foi o exemplo de um exercício de abertura, e que é um dos fundamentos, um dos elementos principais da exposição fotográfica, e ele se complementa com o vídeo que fala de velocidade e com o vídeo que fala de sensibilidade.